Sejam bem-vindos a mais um podcast Leão do Norte. Hoje estamos dando a continuidade a esse podcast. Meu nome é Ana Lúcia Lima e eu sei que vocês já estão com saudade da pastora Adriana, não é verdade? Mas ela volta logo, ela foi só ali tirar umas férias nas praias maravilhosas de Fortaleza. Mas vocês não sabem o que ela tem feito. Encontro com mulheres. Pastora Adriana é uma bênção, gente. Mesmo de férias, ela trabalha para o reino. Porque é isso que nos move, né? Nos move o reino, o rei. E esse podcast é nada mais, nada menos do que o reflexo de um povo que está também fazendo o movimento com o reino de Deus. Sejam bem-vindos a esse podcast maravilhoso e hoje temos uma visitante importante, especial, que eu amo muito, a pastora Marlete. Ela vai se apresentar, falar do nome dela, vai falar de quem ela é, vai falar um pouco da sua família, vai contar o testemunho. Eu a encontrei numa escola. Isso é muito bom, né? Aprender o idioma norueguês e conhecer pessoas novas. Pastora Marlete, ela é a vice-presidente da igreja na Noruega e minha companheira de todas as horas. Já testemunhou tantas coisas na minha vida e hoje está aqui para compartilhar com vocês um pouquinho das aventuras na Noruega. A pastora Marlete Aski, bem-vinda ao podcast Leão do Norte. Fala um pouquinho sobre você, para que as pessoas te conheçam. Que honra estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, porque foi surpresa também para mim. A pastora gosta de fazer surpresa para a gente. E é uma honra estar aqui, é uma alegria, né? Como ela já falou, meu nome é Marlete, Marlete Alves Asker. Eu moro na Noruega há 22 anos e sou paranaense, lá do sul do Brasil. Vim para a Noruega já tem 21 anos que eu estou aqui morando nessa nação. E como ela falou, sou casada, sou vice-presidente da igreja, né? Que a gente começou a igreja há 22 anos atrás também, na casa da pastora Ana. Quem segue o podcast já sabe, né? Da Um história, pouquinho, um nem pouquinho. tudo, né? E estamos aí nessa caminhada todo esse tempo, um trajeto longo de muitas histórias, testemunhos, muitos milagres que nós temos Nossa, vivido junto, verdade. muitas histórias. E como vocês sabem, a igreja está aqui em Oslo. Eu morei aqui em Oslo 8, 9 anos, logo que eu casei. E tem 14 anos que eu moro em Ålesund, que é uma cidade que fica no litoral da Noruega. E como igreja, a gente caminha junto, né? Eu estou lá com a igreja também e caminhamos junto. Estou sempre aqui em Oslo também com ela. Ela vai lá para a minha cidade. São 600 quilômetros de diferença, né? Mas estamos sempre juntos. Pastora Marlete, conta um pouquinho como foi a sua conversão. Como foi isso de encontrar com o Evangelho na Noruega? Veio do Brasil. Você era o quê? É que fé proferia antes de se converter ao Evangelho? Porque religião, né? Nós podemos falar de muitas, mas se Sim. converter ao Evangelho de Cristo, trazer Cristo para o centro de tudo. Fala um pouquinho o que você cria, como foi esse encontro com Cristo. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência aqui na Noruega, uma brasileira que veio para a Noruega e teve um encontraço com Jesus. Amém. Normalmente a gente tem a ideia que os brasileiros estão por aí espalhando brasa, já vem do Brasil avivados, né? Uhum. Eu já sou crente no Brasil há muitos anos, eu escuto falar, participo em tal igreja. Mas no meu caso, eu vim de uma família católica. Eu cresci no catolicismo, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo no catolicismo, e fui estudar num colégio de freira. Eu tinha o propósito de ser freira.
Então, eu fiquei no colégio de freira 2 anos. No terceiro ano que eu precisava ir fazer os primeiros votos, já ia para o noviciado, eu estava no aspirantado, que é a primeira fase, ia para o noviciado e a coisa já ia ficar mais séria. E eu estava a ponto de ir para entrar para o próximo ano, mas uma amiga minha desistiu. Tipo, a minha melhor amiga, que a gente foi juntas para o convento, né? A gente era vizinha, crescemos junto, tudo lá do sul do Brasil, do Paraná, e a gente estava em São Paulo. E ela desistiu, e eu falei, não, não fico mais. Então, eu desisti também. Eu voltei embora para o Paraná, assim, do nada. Eu, não, não vou ficar aqui sozinha, longe da minha família, longe da minha melhor amiga. E voltei e segui sendo católica, né? Vivendo a fé, dizendo ser cristã, dizendo ser católica, mas não tinha nenhuma experiência com Deus. Eu não lia a Bíblia. No convento, a gente lia a Bíblia, mas não era da maneira que eu tenho conhecimento agora. E eu fiquei um tempo depois do convento, fiquei lá na minha cidade trabalhando, festando muito, bebia muito, era jovenzinha também, apesar que eu continuo, né? E surgiu a oportunidade de vir para a Noruega. Então eu vim para a Noruega, ainda católica. E foi no curso de norueguês em 2005 que a gente se encontrou lá e a pastora Ana que me evangelizou, falou de Jesus para mim, o Jesus que eu conheço hoje. Interessante, né? Como o coração do homem, o nosso coração clama pela verdade, por Cristo. Jovem, quis ser freira, quis entregar a vida a Jesus. Já Sim, tinha esse desejo. sim, sim. Só que a forma como foi apresentada foi que assustou ser freira. Renunciar, né, família, construir uma família, deixar um legado na terra. Isso assustou e fez você desistir. E não sabendo que havia outro caminho, foi para o mundão e se entregou ao mundo. Hum. Eu também. Eu sonhei com Deus. Pastora Jéssica está aqui conosco. Pastora G e pastora Marlete. Hum. Eu, com 12 anos de idade, acordei de um sonho, chorando. Não lembro do sonho, mas eu acordei certa de que eu tinha falado com Deus, que Deus tinha falado comigo. E eu acordei chorando, soluçando, e fui para minha mãe e disse: Mãe, eu sonhei com Deus, eu quero ser freira. Uau! Interessante, né? Sim. Eu quero ser freira, eu quero ser freira. Chorando: Mãe, eu sonhei com Deus. E minha mãe disse: Que nada, menina, eu quero é netos, eu quero netos. Freira nada, e minhas irmãs foram tirando da minha cabeça, né? A ideia de ser freira, minha mãe também. Até que eu esqueci. Mas hoje a minha vida é entregue ao Senhor. Havia outro Outros caminho, caminhos. como nós encontramos Jesus, que é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, mas de uma forma que ele nos apresentou e não como o homem nos apresenta. Para ser serva do Senhor tem que ser freira, né? Hum, Era só isso que a gente pensava. sim. Mas que bom. E aí, como foi o encontro com Jesus em Oslo? Em Oslo. Então, primeiramente, eu fui para a escola para aprender norueguês, né? E eu conheci lá uma outra brasileira. Eu acho, eu não lembro direito, eu acho que você estava numa sala e eu na outra. Sim, verdade. E Nos encontramos, na pausa, foi no hall da isso. escola, do curso. É. E eu estava numa sala que tinha uma outra brasileira que já estava aqui há muito tempo, que te conhecia. Aí quando eu contei para ela quem eu era, que eu ia ser freira, ela falou: "Eu vou te apresentar aqui para a Ana. A Ana vai te levar para a igreja. Já que você queria ser freira, a Ana te leva para a igreja." Eu lembro que ela falou. Só que eu não entendi nada. Eu pensei, deve ser uma católica, não sei. Tem um convento aqui? Eu não sei. O que que eu pensei? Aí ela foi, me apresentou a ti e você era cristã. Aí te convidei para um café, lembra? Vamos para um café. E você, inocentemente. Aí me convidou para um café, eu tive muita resistência para ir para o café, eu não Verdade. queria. Pensava, quem é ela? Não sei, não, não vou, desconfiada de tudo. Cheguei na Noruega, não conhecia ninguém, né? E aí eu fui para o café e você levou uma outra brasileira também, uma jovenzinha bem avivada contigo, as duas. E chegaram lá na Karl Johans, num café, para mim tudo era novo, o centro da Noruega, o centro de Oslo, não conhecia nada. E vocês duas falaram tanto de Jesus,
trouxeram tantos testemunhos, tanto você quanto ela testemunharam coisas assim maravilhosas. E em meio à conversa, eu lembro que eu já estava me tremendo tudo, as pernas, vocês falavam cada coisa linda, cada coisa maravilhosa de Jesus, que eu, apesar de ter estudado num convento, eu nunca tinha ouvido, Nossa, que forte, né? entendeu? E para mim foi muito forte. Aí depois você foi e fez a pergunta para mim: Você quer aceitar Jesus? Eu, como assim aceitar Jesus? Eu lembro. Como assim? O que é aceitar Jesus? Aí te expliquei conforme a Sim. palavra de Deus. E aí você disse, sim, eu quero. E aí oramos por Foi. você. E aí fomos caminhando pela rua, né, na Calhorrans, Uhum. depois que você aceitou Jesus. Sim, sim. Aí eu lembro que tu dizia assim: minhas pernas estão tremendo, Foi, eu foi. não estou conseguindo ficar em pé. E eu dizia: é o poder do Espírito Uhum. Santo, é o poder do Espírito Santo. Você está provando o poder do Espírito de Deus. Foi muito forte. Foi muito forte, realmente. E eu lembro que eu senti um calorão, era frio na Noruega, acho que era mês de fevereiro, março, uma época bem fria, ainda no inverno, e eu lembro que eu senti um calorão nas pernas, nos braços, uma moleza, um formigamento. Aí você dizia, é o Espírito Santo. E eu lembro que logo depois você também falou para mim, vai para casa, ora ao Senhor, leia a Bíblia. Aí eu, como assim? Você vai ser batizada com o Espírito Santo. Eu falei, meu pai, eu voltei para cá toda confusa. E a gente seguiu nesse contato, né? Mantendo essa amizade e tudo. E acho que logo depois você me deu uma Bíblia. Eu não tinha Bíblia. Você me deu uma Bíblia. Você vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor no teu quarto. Você vai ser batizada com o Espírito Santo. Eu falei, que negócio doido é esse? É loucura para o mundo mesmo, né? Foi, foi. E eu lembro que realmente aconteceu isso. Eu comecei na igreja contigo e eu acho que foi pouquinhos dias depois, semanas, eu estava orando em casa, lendo a Bíblia sem entender direito. Eu nem sei se eu estava orando, lendo a Bíblia e de repente eu comecei a orar em língua, falar em línguas mesmo, aquilo que Amém, tu tinha me amém. falado. E aí eu te liguei. Sim, eu lembro Eu desse falei, dia. que Nossa. isso, que isso? Aí você falou, é o Espírito Santo, aquele calor que você sentiu quando aceitou Jesus, aquilo, é o Senhor, é Deus, aí é o fogo do Espírito Santo. Claro que eu não entendi, mas eu ficava buscando, querendo entender, querendo aprender. De início eu não entendi tudo, né? Eu nem estava entendendo os mistérios de Aí Deus. começamos o discipulado, Foi discipulado, estudo. estudos bíblicos, e por aí foi a caminhada. E mais sede, né? Sede, sede. Esse é o poder do Evangelho. Coisa Amém, linda. amém, O poder do Evangelho, o poder que o Espírito Santo de Deus tem sobre a vida do ser humano. Que coisa linda, um amém. encontraço com o Senhor, né? Uma brasileira encontrou com Cristo em Oslo, na Noruega. Olha o título desse podcast, pastora Jéssica. Pode ser esse, né? É, Coisa linda, maravilhoso. sim, E a nossa vida tem sido essa aqui, não é? Na Noruega, pregar o sim. evangelho, falar das boas novas, Hum, pessoas terem encontro com Cristo, sua vida ser transformada. hum, Como era você aqui sem a família? Eu lembro que você dizia que era muito solitário, tá longe uhum, da família. sim, sim. Quais eram as suas práticas para o consolo antes do evangelho? Vou tomar água antes de contar a bomba. Mesmo tendo ido para o convento, quase, né, entrava como freira, né? Sim, sim. Fazia os votos, quase que fazia os votos. Hum. E o que era que te consolava aqui na Noruega? Bom, primeiro é aquele choque cultural, né? A Noruega é outro país, outra nação, é outro idioma, você se sente por fora de tudo quando tu chega. E eu creio que é normal em todo país que você chega. E eu era jovem, eu me sentia sozinha, longe da família, longe de tudo, e eu tomava álcool, bebia muito para dormir. Então, o meu consolo, eu lembro que eu tinha um computador no meu quarto, eu ficava chateando, naquela época tinha o Messenger, Sim, sim, Orkut, sim. acho que era. E eu ficava conversando com os meus amigos no Brasil, primos, contando o que tinha na Noruega, contando o inverno e tomando vinho. Aí Hum, bebia praticamente até dormir. E era o essa era a minha vida, consolo. era o consolo. Eu queria sair para festas, mas não conhecia muita gente até então. Tinha conhecido poucas pessoas, não sabia direito para onde ir, não sabia direito pegar um transporte, não falava inglês, nem o É, norueguês. mas a fama que você
Tinha, era de quando ia pra festa, só saía carregada. Sim, no Brasil eu bebia muito. Aqui em Oslo também, É, tá? depois eu conheci mais gente, né? Fui conhecendo gente da festa e tudo, e fui começar a ir. E realmente, eu não sabia desfrutar de uma festa, Sim. tipo, de estar ali socialmente, conversar, dançar. Eu lembro que eu tinha uma amiga que dançava o tempo todo. Eu bebia e caía, e ela dançava. Literalmente. É, né? E eu era levada para casa toda vez. Teve várias vezes que uma amiga minha chamou a atenção, eu falei, eu não vou mais sair contigo, você estraga a festa. Meia-noite você já tá bêbado, tem que ser carregado para casa. E ela queria festar até de madrugada. É, aí encontrou Jesus e você agora é cheio do Espírito Santo. Amém. É, bebeu todas, né? Do Espírito agora. Fui pro bar do Joel. Foi pro bar do Joel. E, e para mim foi algo assim muito. Algo assim sobrenatural realmente para mim, porque o desejo de álcool, de festa, foi naturalmente saindo. Eu Que fui bom. preenchendo isso tudo em Deus. Eu lembro que você me ensinava muito Bíblia, me dava muitos louvores, porque aqui na Noruega a gente não tinha acesso para comprar um CD, naquela época era CD em português. E eu também não conhecia músicas, eu gostava de música sertaneja, música do mundão, gaúcha, que eu sou gaúcha. E aí você gravava CDs da Lauriette, da Cassiane, me dava aqueles bem do folk. Eu falei, que essa música mais doida. Mas eu lembro que a letra me impactava, entendeu? A letra era bonita, falava do céu. Lauriette falava do céu, do arrebatamento. Eu falei, meu Deus, me arrepiava. E eu comecei a ir para a igreja. Aí tinha domingos que eu não queria ir para a igreja. Você ia lá, batia na minha porta. Era bem assim. Eu ligava, vou te levar para a igreja, vou passar aí para a igreja. Aí você dizia, hoje eu não quero ir. É, Aí eu dizia, tô passando aí. Chegava lá, bibi. é. E era aquela coisa, né? Um contraste da vida que eu tinha algo que realmente o poder de Deus vai entrando e as coisas do mundo você vai ficando para onde que eu vou, até você realmente compreender, ops, aqui eu sou amada, aqui realmente eu sou preenchida. Até cair a ficha é um processo. Sim. Então, por isso que é importante também para você que está escutando, ter alguém que te cuide, ter alguém que te ministre, ter alguém que chame você para a igreja. Mesmo que eu me irritava quando me chamava para ir para a igreja, eis-me aqui. E tenho certeza que muita gente já se irritou comigo agora, de tanto eu estar chamando, mandando convite, e por aí vai. E que bom que a pessoa insiste, né? Não Sim, desiste. isso. Porque a insistência, a pessoa tá cega, surda, É, o coração não tá aquecido pelo poder do evangelho ainda. ainda. Então, o processo que a pessoa passa, o cristão é que tem que entender. Porque às vezes o não que alguém dá, a pessoa já desiste de evangelizar, de estar ali cuidando. Ah, não quer, então eu vou respeitar. Mas não é o respeito, é saber que aquela vida está indo para o inferno, está perdendo a salvação. E a nossa responsabilidade é ir até o fim, não desistir. E foi isso que aconteceu com você, né? E hoje está aqui essa bênção de Deus, uma mulher de Deus e uma amiga, né? Sim, Ganhei uma amiga fiel, né? sim. Amorosa, companheira. E estamos em tudo, né? Juntas, né? Graças a Deus. É, A caminhada fez a gente se conhecer quem é quem, saber os nossos limites, a capacidade que nós temos. sim. Isso fez com que nós tivéssemos essa experiência como pessoa também, né? Porque, olha, a fé é uma coisa, o caráter é É outra. outra. E a gente sabe, né? Você já me tirou de cada situação, hein, Marletinha? Aqui na Noruega, a minha vida foi uma vida de risco. Porque é pioneira, né? Levando a bandeira de Cristo no meio dos brasileiros. Então ela ouvia muita coisa contrária para desistir, na é verdade. Foi. Muita coisa ao contrário, mas é o conhecimento. Quando a gente vê o amor, o cuidado daquela pessoa que está ali contigo, cuidando de você, então por isso que é importante também a gente saber quem é que está caminhando contigo, né? Ter o conhecimento tanto no espiritual quanto do caráter, como você está falando, porque às vezes aqueles que estão de fora só sabem criticar, mas não vê os frutos que estão dando, o que está dentro, né? Eis a diferença. Fala um pouco sobre missão. O que é que você acha de missão? A tua visão? Porque cada pessoa ela tem uma visão diferente sobre missão, porque vai de acordo com a experiência da pessoa. Sim. E de acordo com as tuas experiências,
Qual é a tua visão sobre missão? Missão, seja local, né? No bairro onde a pessoa vive, seja em outra cidade, outro estado, outro país. O que é missão para Marlete? Sim. Eu acho que missão é um tema muito grande para ser falado, bem complexo, né? Porque missão é a missão que Deus deu para nós, a missão de Deus é a missão da igreja. Ele confiou para que a igreja fizesse isso, mas primeiramente é a missão de Deus, alcançar as almas. E assim como eu fui alcançada, eu nunca imaginei que eu ia ser cristã na Noruega. Eu vim para cá a trabalho, o plano já era voltar. Então a missão é quando a gente está realmente envolvido na obra de Deus. Realmente é o projeto do céu, é o projeto de Deus que eu quero fazer parte. Independente de eu ser levado para um país distante, talvez, às vezes a ideia que a gente tem normalmente, geralmente, é o quê? Ah, sou missionário de carteirinha na África, sou missionário de carteirinha no Haiti, no Brasil, no Paquistão. Mas às vezes tem tanta gente ao meu redor que precisam ser salvos, que eu preciso cumprir com essa missão, Verdade. começando dentro da minha casa. Concordo. Meu marido, meus filhos, colega de trabalho, vizinhos. Tem tanta missão para a gente fazer ali, ó, exatamente no, onde que a gente mora, onde que a gente está inserido. Porque se a gente tem essa convicção, a missão é de Deus, eu estou fazendo um trabalho para o Senhor, eu estou saqueando o inferno e povoando o céu. É uma missão, Sim. é uma missão. Jesus fez a sua missão, né? Ele saiu, né, da sua glória, onde ele ali tinha já tudo garantido, e veio fazer uma missão na terra. Ele veio resgatar vidas. E o processo da missão dele, ele entendeu o tempo e a movimentação. Então, para fazer a missão, assim como Jesus aguardou o tempo certo, e ele também teve que ter a sua movimentação. Por quê? Claro que ele tinha sinais de quem era, porque a Bíblia fala que com 12 anos ele estava no meio dos doutores e eles ficavam impactados com o conhecimento que Jesus tinha. 12 anos de idade já vinha o sinal que nós vemos, né? Que já ficou registrado, fora os outros sinais que não estão registrados Sim. de quem era Jesus. Então, o tempo, ele aguardou o tempo certo. E também a movimentação dele, porque ele foi pressionado por muitos para ele fazer coisas que ele sabia que não foi chamado para aquilo, para ser rei, para ser libertador, politicamente falando, né? Ele sabia do propósito, do chamado dele, que ele recebeu do Pai. Por isso que ele dizia: eu só faço aquilo que eu ouço o Pai falar. Eu só falo o que ouço o Pai falar. Então, é essa movimentação específica que Jesus nos ensina. E na missão é igual. Muitas vezes nós saímos do propósito por muitas vozes que ouvimos, conselhos, né? Pessoas que têm uma visão, como falamos. Cada um tem uma visão sobre missão. E aí, qual é o seu chamado e qual é o meu chamado? Se estamos de acordo e temos o mesmo chamado, nós vamos andar alinhados. Mas se não, nós vamos andar diferentes, mas no mesmo propósito, mas com visões diferentes. O propósito é o mesmo. Então, missão nunca é igual a todas as missões. Cada país é uma movimentação diferente, cada Sim. pessoa tem um chamado diferente. Aqui em Oslo, nós nos movimentamos de uma forma, somos da mesma igreja, mesma denominação, e estamos no mesmo propósito, mas lá em Ålesund a movimentação é diferente de Oslo, Sim, sim. verdade? Verdade, verdade. As pessoas no qual vocês se deparam lá também, isso tudo, né, faz com que a gente entenda o que o Espírito Santo de Deus quer que façamos. Aonde cheguemos, nós temos que fazer o ID de Deus de acordo com as diretrizes que o Espírito de Deus nos dá. Então, é o que eu acho, né? E finalizando, assim, né, essa pontuação sobre missão, a importância da gente saber que na Noruega fomos chamados para algo específico. E tem gente que pode até pensar: se eu estivesse na Noruega eu fazia desse jeito, eu fazia daquela forma. Enfim, quem chamou foi Deus e chamou quem está aqui. Então vale respeitar o posicionamento e a vontade de Deus para a Noruega. Qual foi a vontade de Deus para a Noruega?
Eu já ouvi falar que muitas pessoas já tentaram vir para a Noruega e não conseguiram. Sim. Mas agora que vê uma igreja se movimentando, é muito fácil dizer, se eu tivesse aí, eu faria dessa forma, eu já tinha feito isso, eu já tinha movimentado desse jeito, tal. Então, tá dizendo assim, Deus falhou, em vez de me mandar, mandou ela. Querendo ser Então, melhor que Deus, né? tá entendendo? É muito delicado essa coisa da gente ficar nos pontuando como que eu faço melhor, eu sou melhor. Eu realmente reconheço que muitas vezes eu entrava nessa visão. Eu não sou capaz, eu não consigo, outra pessoa no meu lugar faria bem melhor. Mas quando eu entendi que a glória é do Senhor, que é o Senhor que determina todas as coisas, nossa, eu entrei na paz, no consolo e no conforto para até o comparativo, que começamos a nos comparar com outras pessoas, nos comparar com outros ministérios. Cada um é chamado com a sua medida que foi recebido do Senhor e deve ser grato por isso. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele nos chamou, Ele que nos capacita, e tudo tem um motivo. E só na glória que vamos entender. Por que eu? Por que não eu? Né? E assim Por que que nós tem que ser vamos assim? dando glória a Deus, aleluia. E então, estudou, aprendeu norueguês, pastora Marlete. Depois de aprender o norueguês, concluiu a escola aqui na Noruega e se formou. Fala um pouquinho sobre a tua profissão e como é o desafio de uma brasileira trabalhando na área da saúde na Noruega. Sim. É, foi outra coisa que também, algo que eu nunca sonhei, né? As coisas foram acontecendo. E eu lembro de uma vez que você falou assim para mim, logo que eu me converti, que aceitei Jesus, eu queria ir embora, aí você falou assim para mim, porque a pastora é muito usada por Deus, tá? Eu conheço ela há anos e ela é muito usada por Deus. E ela falou para mim: Deus vai te dar um marido, você vai ter uma família, você vai viver, vai ter uma vida aqui nessa nação. Você profetizou bastante coisa na minha vida na época. Só que na época eu sabia o que era uma profecia. E eu pensava comigo, acho que essa mulher é meia doida, porque quando a gente não tem o entendimento no espiritual, a gente quer ver o natural. O natural não flui, a gente não tem visão, né? Não entende. E tudo foi acontecendo. E realmente eu me casei na Noruega, o plano era ir embora, mas eu me casei na Noruega, meu marido é norueguês, já estamos casados há 19 anos, vai fazer 20 anos já. E me casei, fui para o curso de norueguês, dei continuidade àquele curso que a gente estava fazendo junto, o qual me deu pontuação para fazer faculdade. E meu marido também me incentivava muito a estudar, aprender o norueguês. E eu fui e fiz enfermagem, fiz aplicação para fazer faculdade de enfermagem. Outra coisa também que às vezes as pessoas, tanto no espiritual, criticam quanto no profissional. Muitas das vezes as pessoas querem te parar. Isso é em todo lugar, não é só porque é aqui. E muita gente falava assim para mim que uma brasileira não ia conseguir entrar na faculdade aqui. É muito difícil. No Brasil, uma faculdade é difícil. Imagina na Noruega, que você tem que ter fluente norueguês escrito e falado, tem que ter o inglês escrito e falado, tem que ter a pontuação, que o nosso segundo grau não vale aqui na Noruega. Eu tive que repor as matérias para adquirir a pontuação dentro da Noruega. E foi bem desafiante, mas, para a glória de Deus, eu consegui, fiz Amém. faculdade, já tenho 8, 9 anos de formação. E hoje eu atuo na área como enfermeira, trabalho. E realmente tem sido desafiador, mas não tem sido impossível. E eu tenho visto realmente a mão de Deus me capacitando, me dando sabedoria, para que eu consiga realmente fazer esse trabalho, fazer a diferença. Mas fácil não foi desafiador, porque é tudo muito diferente. O idioma, a cultura, as situações, o sindicato de trabalho é outra movimentação. Então, até a gente se adaptar e entender tudo isso, é, é um bocado. Mas estou aqui para a glória de Você Deus. já viu norueguês no tempo que você fazia a faculdade, né? Estava na universidade. Você viu alguns ou algumas noruegueses desistindo da faculdade? Sim, muitos, Por muitos. quê? Porque achava difícil. Achava difícil, Que bom, né? Parabéns para você. realmente. Parabéns, porque apesar de não ser uma
norueguesa, né? Hum, Uma imigrante que teve o desafio de aprender o idioma, sim. de também estar aprendendo algo novo, que a área da saúde não era a sua área, nunca foi. Não. Você mergulhou em algo diferente. Mas quando Deus chama, Ele capacita. E Sim. você não desistiu, você foi até o final. Que poderia também ter desistido, porque não Poderia. foi Não fácil. foi fácil. Aí nessa época eu também já tinha filhos, então eu já fiz. Não é uma nativa, Sim. também mãe, né, que tinha que administrar a casa como esposa, Sim. como mãe, e ali estudando algo que foi desafiador. E glória a Deus que você acreditou e foi até o final, né? Isso é Sim. que faz a diferença de quem quer Amém. vencer alguma coisa. Porque muitas vezes nós pensamos assim: Deus me chamou, então já está garantido. Está garantido, mas não quer dizer que não vai requerer esforço, Uhum. né? Sim. Ousadia, determinação todos os dias. E parabéns por isso, né? Que Glória a seja Deus. incentivo para muitos que ainda estão na caminhada, que Amém. estão aí nesse desafio de romper. Isso não é só, né, para quem é missionário ou imigrante, quem está no seu país também, que seja também, né, agora incentivado para fazer aquilo que Deus tem chamado para você fazer. E como é no trabalho aqui na Noruega, na área de saúde, trabalhando como enfermeira? Como é? Eu sempre achava que eu não iria conseguir, eu tinha muito medo, porque enfermeira aqui é muita responsabilidade, a gente tem que Em administrar a todo lugar. medicina, é Em muito todo mesmo. lugar, não é só aqui, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Medicina, saúde, vidas, né? Vidas, está cuidando de vida, tu não está cuidando de uma caixinha do supermercado, é vidas, então é muito delicado. E eu, como cristã, né, nessa época eu já tinha uma caminhada com Cristo, tudo. Eu sempre procurei, Senhor, me ajuda a fazer a diferença para as vidas, me ajuda a cuidar com carinho, não só uma profissional, mas que vidas também venham ser alcançadas, né? E uma vez a gente estava numa conferência e o Senhor me deu uma palavra que eu ia sentar em cadeiras altas, com médicos, com vários profissionais da área da saúde. E realmente, depois que eu me formei, tudo, eu fui vivendo tudo isso que o Senhor foi me dando. Então, por isso tem o Salmo 37, tem aquele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Para mim demorou a cair a ficha, porque eu me converti, foi tudo aqui na Noruega, a minha vida, né? 20 e poucos anos mudou tudo. Quem eu era, é uma menina lá do interior do Paraná, Quando chegou aqui tinha quantos anos? eu tinha 20, 21, Quantos anos está aqui na Noruega? 22, Então tem mais tempo na Noruega do que no Brasil. exato. Já tenho muito tempo aqui. Então foi algo assim surpreendente para mim. E realmente eu estava em reuniões do meu trabalho, porque a gente faz visita médica, faz um plano individual para paciente, faz tratamento, faz com a comuna, com várias pessoas, fisioterapeutas, pessoas que estão ali grandes, que é uma decisão que você tem que tomar. E aqui na Noruega, a maior parte, quem sabe, é a enfermeira do paciente, porque é a enfermeira que está com o paciente. O médico vem, escreve uma medicina, muda uma medicina, a enfermeira administra. E o resto é tudo para nós. A gente tem que saber quem é o familiar do paciente, quais as condições físicas, quais as condições cognitivas do paciente. É a enfermeira que sabe tudo. Então, eu já liderei várias reuniões que estavam várias pessoas importantes e eu ficava assim, meu Deus, eu, aquela que chegou aqui, agora eu estou aqui. Que lindo. E foi assim, desafiante no começo, claro, porque tudo foi novo. Depois eu fui aprendendo, claro, fui me organizando melhor. E também é importante a gente ter pessoas com quem a gente caminha que te incentivem. Eu creio que Deus foi muito bom comigo, porque quando eu me converti de verdade, eu tinha você do meu lado, que estava ali, me incentivava, falava de Jesus, me empurrava. E no meu trabalho, eu tinha uma chefe que ela era assim. Lembra? Eu falava para Sim, ti, sim, ela é sim, uma sim. mão de Ana Lúcia. Ela dizia assim: você consegue, porque eu novinha como enfermeira, eu tinha que prestar conta para muita Aham. coisa, muitos casos assim de pacientes muito complicados mesmo. E ela me dava toda a papelada assim e falava: você decide. E eu na frente, dois, três médicos, na frente de fisioterapeuta, os representantes da comuna que iam liberar as verbas, lugares e tudo, e você decide. Aí eu ficava, meu Deus, é eu mesmo, socorro, Deus. Nossa, quantos casos que eu resolvi de situações bem delicadas, pacientes realmente que precisavam de muito tratamentos longos, casos impossíveis, e que eu ajudei.
Ai, que Não fui eu que lindo. fiz, né? Mas eu fiz a parte, Sim. de tudo isso. Então foi desafiante. E eu já tive norueguesas que foram comigo repor as matérias que a gente se conheceu antes e que hoje elas trabalham comigo. Uma assistente e outra é apenas não, é uma técnica de enfermagem, né? Mas elas falam para mim, você é estrangeira e hoje você é a nossa chefe, A tipo chefe de líder, plantão. lidera elas. É. E elas são natas. Aí eu falo para elas, eu não entendo por que que vocês não seguiram em frente. Não, muito difícil, muita responsabilidade. Então, quando eu escuto isso delas, eu fico, meu Deus, é Deus purinho agindo na minha vida, Amém. porque quando a gente entrega realmente o caminho no Senhor, para o Senhor, confia nele e o demais ele fará, o Senhor vai fazendo, vai colocando. E eu creio que é da vontade do Senhor que a gente vá realmente atuar e fazer diferença em lugares, né, oficiais, lugares do Estado, seja qual for, seja no trabalho, na publicidade, seja num hospital, seja num lugar público, administrativo, governo, o Senhor quer que a gente vá para lá realmente para fazer a diferença. E quando eu Sim. via que as pessoas chegavam de um jeito e saíam de outra, isso me deixava muito emocionada, porque eu dizia, meu Deus, a gente fez um bom trabalho. Em equipe, claro, mas que eu participei. Eu queria até nomear uns casos aqui, mas não vale, não posso É, comentar. não pode, Não né? pode, Mas mas que foram assim bem forte mesmo, que me sim. marcaram. E além do profissionalismo, já teve muita gente que aceitou Jesus comigo no meu plantão, no meu plantão, Que porque às bom. vezes tem pacientes em fase terminal, câncer em fase terminal, e eu vou lá e falo, fulano, aceita Jesus, não Amém. morra antes de aceitar Amém. Jesus. Amém. E eu tenho muitos testemunhos de pacientes que estavam mal, que o médico foi lá e fez um plano de medicina, sedativos, vai precisar disso, 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 porque a fase final tem que estar tudo sedadinho, né? E que não precisou de sedativos. A pessoa confessou Jesus, ó, tá me arrepiando de falar. Ela Amém. confessou Jesus, dormiu em paz, tranquila, não Aleluia. teve inquietação, não teve. Eu já presenciei muito Que isso. E lindo. até os médicos vieram para mim e falaram: Você deu tanto de medicina? Você deu. Eu falei: Não dei nada. Mas o paciente não precisou, não, estava calminho, não tinha dor, estava em paz. Amém. Então, além do lado profissional, é desafiador. Cada dia tem um caso na área de saúde, cada dia é um paciente, cada dia é um diagnóstico para a gente ter. Toda vez que eu chego no plantão, é algo diferente. É procedimentos diferentes. Então, é desafiador cada dia. E Uhum. como enfermeira, é uma área muito grande. Então, tem muitos procedimentos clínicos que a gente abrange. E tem dia que eu estou lá fazendo um procedimento que eu pensei, esse procedimento eu fiz já tem um tempão. Qual que era mesmo? Aí tu tem que buscar informação Sim. para fazer tudo direitinho. E além do profissional, é saber que a pessoa partiu, mas com Jesus. Amém. Eu lembro um caso, vou falar rapidinho, de um rapaz que ele estava muito aflito. Ele era cristão e ele falou para a gente, eu estava com outro colega no plantão, que ele queria muito que a mãe dele aceitasse Jesus antes de morrer, porque ela realmente estava com câncer terminal. O médico falou que ia demorar 2, 3 semanas, nem isso, e realmente ela estava sedada já. Só que uma semana antes dela realmente ficar totalmente sedada, eu falei com ela no plantão e eu falei para ela, fulana, aceita Jesus. Aí ela falou assim, como assim? Deus não me quer, Deus não me ama. Tu acha que eu sou digna? Eu falo, Jesus te ama exatamente como você tá. Uma senhora bem nova, que tinha um diagnóstico bem complicado. E ela falou, tá bom, e o que que eu faço? Eu falei, repete comigo. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ela repetiu, lúcida, compreendendo tudo. Ela pediu Amém. perdão, ela chorou. Aí eu tive 2, 3 dias de folga. Voltei para o plantão, ela já estava na fase bem sedada, tomando muito sedativo, morfina e tudo mais. E que ela já não estava mais conversando, ela às vezes abria o olho, dava alguns sinais. E o filho ficava lá dia e noite com ela, um filho muito querido. E ele teve uma noite num plantão que ele chorou muito e falou assim para eu e outra enfermeira: Eu queria muito ter falado de Jesus para minha mãe. Só que toda vez que eu tentava falar no assunto, ela não queria, ela tinha muita resistência. Aí a outra enfermeira que estava exatamente nesse momento no quarto com ele, ela veio e contou para mim. Eu estava responsável do plantão e estava num outro setor. Aí a gente se encontrou e ela falou isso para mim, porque ela também é cristã, essa outra é uma norueguesa.
Aí ela, sabe, eu fiquei tão triste, eu ouvi, ele falou que queria tanto, cortou meu coração. Falei, o quê? A fulana já aceitou Jesus semana passada comigo. Ela, então corre contar para ele que vai ser um Olha, que consolo. Eu fui lindo. lá, contei para ele, um homem empresário lá de Oleçum, um grandão mesmo. Ele chorou, me agradeceu tanto, botou até no jornal que ele agradecia aos enfermeiros da noite, tudo que a gente fez, ele era e deu um presente em dinheiro para uma grande quantidade para a gente usar para que a gente queria. Comer fora, comprar Coisa algo. linda. Ele agradeceu publicamente. E ele chorou e agradeceu. Então agora minha mãe pode partir, que ela já Oh, aceitou Jesus. Ele aleluia. chorou, Glória a agradeceu. Deus. E ele realmente, logo depois disso, deu algumas horas no mesmo plantão, a mãe dele faleceu. Ele estava lá segurando a mãe, ele não queria Hum, liberar a mãe, ele não oh, queria. aleluia. E ele Que chorou coisa muito, linda quando agradeceu. temos a convicção É, de que a pessoa que amamos sim. partiu salvo. E ela foi salva. Foi a alegria dele. A outra enfermeira estava lá, vibrava comigo. Você viu a alegria dele? Ele ficou outra pessoa. Ele estava lá já vários dias cuidando da mãe, muito preocupado. Foi como que ele descansou. A aflição Sim, dele descansou. Ele falou: então aleluia. minha mãe está salva, agora ela pode ir. Amém. Muitos casos. Mas esse marcou muito, até porque é recente. Bem Aleluia. E eu recente. fico muito emocionada com isso, porque essa é a tarefa do cristão, né? Levar a salvação, levar a alegria de saber que vai morar eternamente no céu. É, Porque triste, triste saber que a pessoa morreu sem salvação. Mas louvado sejam os pés do que anunciam o Evangelho, né? amém. Daqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. Amém. Quão abençoados, né? Não são os pés. A gente fala de pés, mas a gente está falando sobre a movimentação, a gente Sim, está sim. falando do que tem feito, né? Aleluia, glória a Deus. Que não deixa de ser uma missão, né? É, é Alcançar verdade. vidas. Você quer deixar alguma mensagem para quem está te ouvindo agora, um versículo? Fica à vontade para falar com quem está te ouvindo agora. Amém. Vamos finalizar e esse espaço para você se dirigir diretamente a quem está nos ouvindo agora. Amém. Primeiramente, eu sou grata a Deus por estar aqui e para você que está me ouvindo, independente de você crer ou talvez você ainda não crê, talvez você ainda não teve uma experiência com Deus, eu quero deixar que você mergulhe e leia o Salmo 37, que ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A entrega e a confiança vai fazer a diferença, porque quando nós confiamos em Deus, ele vai fazer muito além do que nós pedimos. Talvez você tenha sonhos, talvez você imagine fazer coisas, mas tudo para você parece impossível. Mas se você colocar os teus sonhos diante do Senhor, os teus planos, eles não vão falir. Os teus planos vão ser realizados de acordo com a vontade do Senhor. O que vai acontecer ainda melhor do que você pensa, do que você imagina. Então, confia no Senhor. Entrega a tua vida e entrega o teu caminho ao Senhor e descansa, deixa Ele fazer. Amém? Amém. Pastora Marlete, muito obrigada. Que Eu que Deus siga te agradeço. abençoando mais uma vez aqui, juntas fazendo a obra do Senhor, né? Amém. Momento maravilhoso. Eu tenho muita Amém. alegria quando estou perto de você, da sua família. E que Amém. Deus venha recompensar cada passo, cada trajeto seu. Que eu sei que a sua movimentação não é um trabalho, né? Faz parte da sua vida. Que Deus siga Amém. te abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer, eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, tudo que leva o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Jéssica, muito obrigada também por mais uma vez estar aqui conosco nesse trabalho lindo do podcast Leão do Norte. E para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, que Deus siga abençoando sua vida. Espero que você Amém. tenha se edificado com esse podcast de hoje, porque a intenção é edificar a sua vida, Amém. é deixar o reino de Deus se movimentar e alcançar vidas. E se você está sendo edificado por esse podcast, envia para outras pessoas. Seja portador das boas novas, que outras pessoas também sejam edificadas. Se você Amém. gostou, se valeu a pena você estar ouvindo esse podcast, passa para frente, né? Vamos proclamar o evangelho de todas as formas possíveis. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.